Olá pessoal, estou de volta aqui para mais uma aula nossa. Dessa feita vamos falar de regra de 3, tá bom? Então vamos falar de regra de 3. Regra de 3 ela pode ser simples ou composta. Como é que eu diferencio a regra de 3 simples da regra de 3 composta? Primeiro passo, a regra de 3 simples envolve uma só grandeza, ok? Só tem uma só grandeza. Quando é regra de 3 composta, ela envolve duas ou mais grandezas, tá? E ambas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse capítulo a gente vai estudar somente as regras de 3 simples, ok? Não vamos fazer menção da regra de 3 composta, mas vocês já sabem que existe a regra de 3 composta. Em outra oportunidade eu vou estar explicando para vocês como é que resolve regra de 3 composta. A regra de 3 simples eu botei aqui dois exemplos para a gente trabalhar. O primeiro exemplo diz o seguinte: dois pedreiros constroem um muro de 50 metros em 2 dias. Então presta atenção. Dois pedreiros constroem um muro de 50 metros em 2 dias. Agora vem a pergunta, essa é a informação. A pergunta é: quanto tempo levarão 3 pedreiros para construírem o mesmo muro? Agora eu quero saber de 3 pedreiros. Então essa é a pergunta: quanto tempo levarão 3 pedreiros para construírem o mesmo muro? Claro que a gente está falando que está nas mesmas condições, ok? Então vamos lá. A primeira linha a gente relaciona as informações, ou seja, eu sei que 50 metros de muro é feita por 2 pedreiros em 2 dias. Essa é a linha de informação, ok? A segunda linha é a da pergunta. Os mesmos 50 metros de muro, agora com 3 pedreiros, vão levar quantos dias para ser produzidos? Para ser feitos, não produzidos, para serem feitos. Ok? Observa o seguinte, que aqui permaneceu constante, então eu nem mexo com essa grandeza aqui, vou mexer com as outras. Eu sei que 2 pedreiros e aqui é 3, então está aumentando a quantidade de pedreiro de cima para baixo. Quando eu trabalho com 2 pedreiros, eu levo um tempo X. Quando eu trabalho com 3 pedreiros, eu vou levar um tempo X maior ou menor. O tempo Y vai ser maior ou menor que X. É claro que se eu tenho 3 pedreiros, vai levar menos tempo para construir. Então, aqui vai aumentar de baixo para cima. Se esse aumenta de cima para baixo e esse aumenta de baixo para cima, são grandezas inversamente proporcionais. Para que vocês nunca errem isso, sempre começa a relação entre o início da seta, a ponta da seta. Então, 2 está para 3, assim como X, início da seta para a ponta da seta, está para 2, ok? Então, quando eu tiver isso aqui, eu tenho a minha proporcionalidade. Aí eu posso multiplicar cruzado, ok? Então, X vai ser igual a 2 vezes 2, 4. 4 dividido para 3, 1,3 dias para produzir. Ok? Entenderam isso? Então vamos lá. Segundo exemplo que eu botei ali para vocês, para a gente verificar. Agora, com a seguinte informação. A uma velocidade de 60 km por hora, um automóvel percorre 90 km em 1h30. Ok? 1h30. Quanto irá percorrer em 2h30? Mantendo a mesma velocidade, é claro. Ok? Então, na primeiro parágrafo, nós temos a informação. Então, a velocidade 60 km por hora, em 1h30, ele percorre 90 km. Essa informação é dada até esse ponto aqui. A partir desse ponto é a pergunta. Então, mantendo a mesma velocidade, em 2h30,
quanto irá ter percorrido? Essa é a pergunta. Observem que agora, do lado de cá, a quantidade de tempo na primeira linha é menor do que a quantidade de tempo na segunda linha. Então, aumenta de cima para baixo. Ok? Se eu aumentei o tempo e mantive a velocidade constante, eu vou percorrer mais quilômetros ou menos quilômetros? Claro que eu vou percorrer mais quilômetros. Então, também vai aumentar aqui de cima para baixo. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Se são grandezas diretamente proporcionais, eu posso escrever aqui, início da seta para a ponta da seta. 1,5 está para 2,5, assim como início da seta para a ponta da seta. 90 está para y. Ok? Chego à conclusão que y vai ser igual a 90 vezes 2,5 dividido por 1,5, o que dá 150 quilômetros. Ok? Pessoal, em regra de 3 é importante vocês sempre fazerem essa menção das setinhas aqui. Por quê? Independente de ser inversamente ou diretamente proporcionais, se vocês trabalharem dessa maneira, vocês nunca erram a regra de 3. Ok? Sempre fazendo a relação da início da seta para a ponta da seta, início da seta para a ponta da seta, vocês nunca vão errar. Eu posso apostar isso com vocês, tá? Então, prestem sempre atenção nessa proporcionalidade. As setinhas vão te dar uma exata noção da proporcionalidade entre os dois termos, para que vocês possam calcular aquilo que falta. Ok? Isso é regra de 3 simples, tá? Vamos agora praticar ela para que a gente possa estar apto a resolver qualquer exercício de regra de 3 simples. Tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até a aula de exercício.